para o movimento de unificação. Bezerra utilizou Chico Xavier para trazer essas balizas de unificação para o nosso movimento. E ele sempre respeitou as instituições, porque ele sabia que era através delas que o trabalho sério seria feito. Porque quando uma instituição é pequena, por exemplo, existem obras do Chico que hoje estão aí, direitos autorais de algumas instituições, fundações que fecharam as portas. As pessoas desencarnaram, não teve continuidade, então você não tem acesso. É diferente, por exemplo, de uma instituição como estas, que elas não têm um dono. As pessoas passam, outras chegam e a obra está ali. E elas têm um estatuto, elas têm uma defesa, porque ela é um patrimônio público dos espíritas. Embora até as alegações de muitas pessoas, que são transitórias. Isso é uma bobagem. Bezerra, na mensagem de unificação, vai explicar isso. E vai propor, inclusive, depois, a questão do fecho de varas, né? Nós vamos nos unir no que é melhor, que é a proposta espírita verdadeira, e fazer o melhor. A luz é que tem que brilhar. A treva passa, a sombra passa. Por que o Chico mudou-se para Uberaba? E o que aconteceu na vida dele logo depois dessa mudança? Nós temos na mudança do Chico para Uberaba alguns aspectos. Ele publicamente vai alegar a questão da saúde. Pedro Leopoldo era uma cidade muito fria, né? E ele noticiaria em vários momentos que a doutrina estava se expandindo, Emmanuel estava ampliando o seu trabalho. E, segundo ele, para os amigos mais íntimos, existiam 3 cidades em pauta. E o Emmanuel falou assim: qualquer das 3 que você escolher, está bem. Nós estamos de acordo. Então ele escolheu Uberaba porque ele já tinha, desde 1955, ele conheceu Valdo Vieira. E fez uma amizade, começaram uma parceria, porque ele gostou da psicografia do Valdo, ele viu potencial no médium, e viu que a espiritualidade passou a investir. Ele ajudou muito a promover o Valdo, ele colocou o Valdo dentro da Federação Espírita Brasileira, e ele começou a fazer parceria em livros como os de André Luiz, e isso foi um momento muito importante, porque é um fenômeno. Então eles recebiam capítulos intercalados, né? E os capítulos eram perfeitamente ajustáveis. Isso foi muito importante para dar um respaldo para o fenômeno da mediunidade dentro do espiritismo. A universalidade dos ensinos, a maleabilidade dos médiuns. Então, ele aproveita essa referência e se muda. E, a princípio, vai morar na Comunhão Espírita Cristã. E o Valdo já estava instalado ali. E, em 1959, aí nós temos um registro que é muito íntimo, mas que a gente vai dividir em função do tempo que passou, das pessoas envolvidas que já foram para o mundo espiritual. A Lucília nos contou, na casa dela, em Pedro Leopoldo, numa dessas visitas que a gente fez, inclusive com o Arnaldo, que o Chico, naquele dia da mudança, ele reuniu a família toda e, com a roupa do corpo, ele deu a seguinte notícia para a família. Somente isso ele falou, segundo ela: estou indo embora para que vocês possam viver em paz. E por que a gente vai entender que o Chico fez isso? Preservando a família em janeiro de 1959. Eles eram muito agredidos pelos católicos, pelo padre da cidade. Eles moravam numa rua, e o centro Luiz Gonzaga está nessa mesma rua, que fica de frente para a Igreja Católica. Então é questão de meio quarteirão da Igreja Católica até a casa da Lucília, que era a antiga casa deles, e o Luiz Gonzaga. E os alto-falantes da igreja falavam horrores da família, que eles eram do demônio, que eles estavam a serviço do demônio. E aquilo para eles era um vexame, a família começou a se ressentir, a família era muito perseguida. Claro que batendo no Chico respingava na família. Nós tivemos episódios muito dolorosos na família do Chico, muito assédio, muita pressão, que trouxe muita infelicidade. Então, a partir de alguns acontecimentos drásticos dentro da família do Chico, ele tomou essa decisão e foi embora, com muita tristeza no coração. Oportunamente, ele falaria o seguinte, com muito carinho por Uberaba, que o acolheu com aquele povo maravilhoso que existe lá. E ele reconheceria isso, ele falou: Pedro Leopoldo é minha mãe, mas Uberaba é minha tia. Então ele reconheceria isso. E nesta carta que nós citamos anteriormente, que é um desabafo dele
com Joaquim Alves, ele falaria dessa mudança. E quem lê vai entender o coração do Chico. O que ele sentiu. Quanto que aquilo foi doloroso, embora a necessidade de divulgação, do tanto que Uberaba se tornou uma cidade querida, que o acolheu, que ofereceu condições de desenvolvimento, de divulgação do espiritismo, muito próximo a São Paulo, que realmente faz acontecer muita coisa no Brasil, e os amigos que ele reencontraria. Então a gente tem esse registro. Wagner, e o período de maior exposição pública, quando o Chico foi para a televisão? Isso se deu em 1971 com o Pinga Fogo, na TV Tupi. Programa de TV, né? Exatamente, TV Tupi, Canal 4, de São Paulo. Ele foi convidado por Saulo Gomes, que já tinha feito amizade com ele em função de uma outra abordagem anterior, já publicada. E nós tivemos ali o Almir Guimarães com outros jornalistas, convidaram o professor Herculano Pires, um católico. E neste primeiro programa, que durou 2 horas e 45 minutos, uma audiência estupenda, São Paulo parou para assistir o médium mineiro falar sobre espiritismo, sobre Jesus na visão espírita. E Chico deu um show. Ele se confiou a Emmanuel e diria o seguinte, que, na verdade, ele tomava o microfone, mas ele era instrumento de Emmanuel, porque todo o trabalho foi realizado pelo grande benfeitor. Então, aquilo foi o início da sua aparição pública para que o espiritismo ganhasse as massas brasileiras, os lares brasileiros. A partir dali, o espiritismo brasileiro ganharia notoriedade. Então, Chico, que era avesso a se expor, que adorava ficar no seu cantinho, fazendo as coisinhas habituais das pessoas comuns, ele teve que aceitar, renunciou mais uma vez e se expôs. Se expôs para que a opinião das pessoas fosse veiculada nos mais diversos sentidos, né? E aceitou sempre, compreendendo que esse era o caminho, porque ele havia renunciado à sua existência em prol da doutrina espírita cristã. Então, esse Pinga Fogo de 1971 foi um marco. Foi nesse período também que ele encontra Banerjee, né? E que ele vai sugerir, inclusive, a esse professor que estuda a reencarnação, mostrando o aspecto da lei de causa e efeito, porque senão não teria um aspecto moralizante, de alteração, de mudança das pessoas. E é quando então Banerjee fala, na saída da casa em que ele se hospedava, né, da dona Nena Galves, ele fala para o professor Hernani Guimarães Andrade que o Chico era um homem santo. He is a holy man. Porque ele era um baba, né, na opinião do grande Banerjee. Então ele reconheceu as credenciais espirituais de Chico. Embora o Chico se dissesse um pé de laranja da pior espécie, o Clóvis vai citar isso na obra dele, Clóvis Tavares. Ele se considerava um pé de laranja da pior espécie e houve uma enxertia de uma laranjeira muito boa nele. Então ele falava que a excelência do fruto da produção não era dele, era do alto, que ele hospedava isso. E ele tinha consciência da mediunidade dele. E ele não mentia. Tem muita gente que acha que o Chico era uma potência. O Chico se construiu. O Marcel Souto Maior, na obra dele, As Vidas de Chico Xavier, ele foi muito feliz. Embora tenha uns aspectos de citação que ele faz que nós não achamos tão oportuno, porque são teses não comprovadas, né? E que ficou meio assim estranho. Mas ele acompanhou os fatos da vida do Chico e foi muito rico o trabalho dele. E no final ele fala, o Chico foi uma construção. O Chico foi uma construção. O Chico era muito temeroso nos primeiros tempos. Nós nos recordamos de um depoimento que ele deu quando do processo, né, na década de 30, do processo que a família de Humberto Campos, esposa e os filhos moveram contra ele, querendo os direitos autorais das obras, se ela fosse reconhecida como de Humberto Campos. O Chico conta um episódio que ele estava em Pedro Leopoldo, chorando, com medo, e um dia em preces, recluso, ele havia tomado uma providência de escrever a alguns amigos do Rio de Janeiro para dar uma assistência para ele, caso ele fosse preso lá, em função daquilo, porque o Chico não entendia nada das coisas direito, né? É um matuto do interior que estava trabalhando pelos espíritos, não tinha essa experiência que ele ganhou nos anos, quando ele então conheceu esse grande público. E ele explica que o Emmanuel apareceu para ele e falou assim, você está chorando por quê? O senhor não está vendo